Olá, se você caiu nesse canal de paraquedas, se considere uma pessoa abençoada. A gente vem passando por um momento realmente muito difícil, mas não podemos esquecer da essência de quem somos como servos de Deus. Pessoas que buscam a presença do Senhor e pessoas que são dispostas a pagar o preço para ver uma realidade completamente diferente na outra vida. Ou seja, não importa se a gente passa por um momento de doença, um momento de economia difícil ou um momento de dificuldades em outros aspectos. O importante é sempre lembrarmos que Deus está no controle de todas as coisas, que o ser humano pode fazer de tudo, pode inventar todas as coisas, ele pode simplesmente tentar controlar o mundo todo, mas existe alguém que está acima de todas as pessoas deste mundo. Então, todas as vezes que você parar e pensar nas dificuldades, sempre lembre, Deus está acima de tudo. Deus está acima do ser humano, das dificuldades, dos problemas e também está acima do mal. Eu gostaria de chamar a sua atenção para dois momentos no tempo em que Israel passou uma dificuldade muito grande. E mesmo sobre todos esses problemas, as promessas de Deus estavam sobre eles e no final deu tudo certo. O primeiro momento foi quando Israel passou pela dificuldade no Egito. Foi quando todos os israelitas, mesmo sendo uma nação, povo de Deus, um povo abençoado, um povo que tinha futuro, eles simplesmente foram escravizados. Durante 400 anos, eles passaram por torturas e dificuldades na sua forma de vida. E quando, enfim, eles não aguentaram mais, clamaram ao Todo-Poderoso e veio, sim, a resposta dos céus. Moisés pegou o povo, tirou do Egito e levou para Canaã. É lógico que tem toda a trilha deles pelo deserto e tem toda essa história, mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: foi um momento difícil na vida deles, foi um momento complicado, um momento em que parecia que não existia mais solução. Mas mesmo assim, eles perseveraram durante esses 400 anos, uma geração entrava, a outra ia no lugar e essa geração caía. E de repente, passaram-se 400 anos, ou ao meu pensar, 450 anos, ou ao meu pensar, 4 gerações, até que o povo foi libertado por Deus. Pense bem você viver num cenário desse. 400 anos. Imagina o primeiro etapa desse tempo, a primeira geração, que morreu sem ver uma chance de vitória, uma chance de libertação para eles. Imagina só. Então, parando para pensar nesse momento no tempo, você entende que essa situação que a gente está passando atual, em 2020, com todo esse surto aí, dessa nova epidemia, que eu prefiro não ficar falando o nome toda hora, para não ficar muito repetitivo. O Brasil também passa por uma perda na economia muito grande e tudo isso parece um cenário devastador. Em outro momento, a economia do Brasil estava muito ruim, em 2018, 2017, e vários presidentes entrando e saindo, e uma confusão toda. E em momentos assim, eu, Lucas Pedro, achei que realmente o Brasil ele se tornaria uma terra sem ninguém, entendeu? Um país sem governo, porque estava tudo desordenado, as pessoas não sabiam o que fazer, no que pensar, o que planejar para o futuro. Mas mesmo assim, em meio a tudo isso, foi se estabilizando. Agora entrou esse novo problema, mas pensemos o seguinte: o povo de Deus não deve sofrer no meio dessa situação. Ou melhor, não deve sofrer como o mundo sofre. A gente somos servos de Deus, que buscamos a presença de Deus, que buscamos e planejamos sim um futuro melhor, não nessa terra, mas lá no céu. Devemos pensar da seguinte forma: é um momento difícil, mas vai passar. É um momento complicado, mas para muitos não está tão complicado assim. Muitos dos que confiam em Deus, que buscam a presença do Todo-Poderoso, que confiam que Jesus ele veio para salvar a gente. E esse mesmo Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aflições como essa que está acontecendo atualmente, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E logo depois que o povo passou pelo deserto, eles chegaram na Canaã. Eles chegaram no lugar realmente de paz, de tranquilidade. E essa etapa na vida do povo de Israel foi, enfim, resolvida. Mas aí a gente pula para o outro momento no tempo, quando o povo já vivia na sua própria nação, já estavam consolidados, já estavam bem, mas muitas vezes o próprio povo, o próprio ser humano, e eu chamo a sua atenção para isso, será que essa crise, será que esse momento que está passando difícil na sua vida não está sendo porque você simplesmente
está pecando e achando que está tudo bem? Será que você está errando? Será que você tem procurado ler a palavra de Deus, ler cada versículo, entender para ver se realmente a situação que você está passando agora não é uma situação de correção de Deus? Porque realmente, num olhar geral, tá tudo meio louco mesmo, meio complicado. Mas você, eu, não precisamos viver nessa loucura toda. Se a gente observa a Bíblia, se a gente obedece a Deus acima de todas as coisas. Então, um cenário complicado, como o cenário como quando Nabucodonosor veio buscar o povo, veio deportar o povo para a sua cidade, era um momento em que Israel estava em muitos pecados, estava em muita pendência com Deus. Então, Deus permitiu que isso acontecesse para que no futuro, em outro tempo, o povo pudesse voltar, um povo reajustado, um povo abençoado, um povo que, diante da presença de Deus, se encontrava justificado por causa dessa correção que Deus teve que fazer, por causa desse momento de pecado que teve que ser apagado, teve que ser uma nova história refeita. E olha para você ver como é que o nosso Deus ele é poderoso. No meio desse cenário todo, nós vimos quem? Daniel. Alguém que era um profeta do futuro. Alguém naquela época que estava preso na Babilônia, que profetizou sobre os dias atuais. Profetizou que no fim dos tempos o conhecimento se multiplicaria muito, as pessoas procurariam um grande saber, entender mais das coisas, e é o que está acontecendo hoje em dia. Você tem o seu celular na mão, você pode pesquisar e encontrar a informação que você quiser, detalhadamente. Todas as informações sobre essa nova pandemia, sobre a economia, sobre Deus, sobre o fim dos tempos. Então, em um cenário completamente caótico, que foi a época do povo de Deus, os israelitas, na Babilônia, mesmo lá, Deus estava com o povo. E no final deu tudo certo. No final, o rei Nabucodonosor, o poderoso da época, o que se achava o grandão, foi humilhado, foi transformado em animal praticamente, e depois reconheceu que só Deus é o Senhor, que Deus é o Todo-Poderoso. E o povo de Israel, por se arrepender dos seus pecados, fugir da aparência do mal, viu um novo amanhecer. Ou seja, o que eu quero dizer sobre esses dois momentos no tempo, foram dois momentos de tempo de sofrimento para uma nação inteira, sim. A gente não pode dizer em escala global, porque era outra época, era outro tempo, e falava de um país só. Mas imagina só, um país só sofrendo. Várias pessoas sem esperança, mas no final deu tudo certo. Porque Deus, ele é assim, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa forma de ser com correção. Então, reavalie sua forma de pensar, reavalie sua forma de ver a vida como um todo. Pense no geral, pesquise, busque entender e ore sem cessar. Porque numa hora dessas, a gente vai ver um amanhecer maravilhoso, que é o amanhecer na presença de Deus, um amanhecer para mim e para você que somos servos de Deus, mas transformados. Eu sou o Lucas, do canal Lucas Pedro. E se você gostou desse vídeo, gostou da mensagem, refletiu sobre essas duas reflexões que eu trouxe, eu peço que você avalie o canal, que você deixe seu gostei. Eu tenho certeza que nós nos vemos nos próximos vídeos. E uma última palavra, sejamos todos cheios do Espírito Santo de Deus, agora.